Olá pessoal, vamos agora resolver uma questão de língua portuguesa que estava presente em um processo seletivo realizado em 2021 pela Prefeitura Municipal de Itarema, cidade essa do interior do Ceará, para os cargos de técnico de enfermagem e agente de combate a endemias. Vamos ao texto. Poluição visual. Entenda seus impactos. Poluição visual é o excesso de elementos visuais criados pelo homem, que são espalhados geralmente em grandes cidades e que promovem certo desconforto visual e espacial. Esse tipo de poluição pode ser causado por anúncios, propagandas, placas, postes, fios elétricos, lixo, torres de telefone, entre outros. A poluição visual, que atua junto com a poluição luminosa, está muito presente nos grandes centros urbanos, por conta da enorme quantidade de anúncios publicitários e sua não harmonia com o ambiente, desviando exageradamente a atenção dos habitantes. Além dos danos estéticos, esse tipo de poluição pode ser perigoso para motoristas e outras pessoas. Um prédio feito de vidro pode refletir a luz, criando uma poluição visual que obstrui a visão de quem guia veículos nas vias. Também os anúncios publicitários situados perto de malhas viárias podem distrair os motoristas enquanto dirigem, causando acidentes. Problemas como estresse e desconforto visual também estão relacionados com a poluição visual. Um estudo recente da Universidade A&M do Texas, nos Estados Unidos da América, demonstrou como a poluição visual está relacionada a esses problemas. Depois de ter realizado situações estressantes, as pessoas estudadas utilizaram dois tipos de avenidas. Uma em direção ao interior com poucos ou nenhum anúncio publicitário e a outra cheia de anúncios e demais elementos que são causas de poluição visual. Os níveis de estresse diminuíram rapidamente nos indivíduos que utilizaram o primeiro tipo de avenida, enquanto permaneceu alta naqueles que utilizaram o segundo tipo. Outros danos negativos do excesso de anúncios publicitários são o incentivo ao consumo, que pode gerar problemas como obesidade, tabagismo, alcoolismo e o aumento de geração de resíduos, seja por conta do anúncio em si ou do descarte dos produtos oferecidos pela publicidade. Aqui no Brasil, é fácil perceber o impacto da poluição visual em épocas de eleições. Além do estresse e do incômodo gerado pela propaganda eleitoral, o peso ambiental da distribuição de panfletos com o número dos candidatos, o famoso santinho, é imenso. Para inibir ou controlar esse tipo de poluição, uma possibilidade é a criação de leis regulamentando o uso de anúncios publicitários, que são os principais causadores desse tipo de dano. Em São Paulo e em algumas outras cidades, houve a implantação de regulamentações que ordenam a paisagem do município e visam equilibrar os elementos que compõem a paisagem urbana, restringindo a publicidade externa como outdoors, faixas, cartazes e totens. Então vamos à questão. Em relação ao texto lido, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A primeira assertiva diz assim: São Paulo é pioneira na implantação de regulamentações para ordenar a paisagem do município. Então vamos ver se no texto contém essa afirmativa ou elementos que permitam que a gente conclua de forma inequívoca que isso é uma verdade. Então, aqui no último período do último parágrafo, exatamente aqui onde eu estou abrindo o colchete, a gente pode ler: Em São Paulo e em algumas outras cidades, houve a implantação de regulamentações que ordenam a paisagem do município e visam equilibrar os elementos, Ok, então, em momento algum, ele diz que São Paulo foi a pioneira, ou seja, que foi a primeira a implementar esse tipo de regulamentação. Pode ter sido? Pode. Como também pode não ter sido. Então existe uma dúvida. E quando se trata de dúvida, a gente não pode, obviamente, marcar o item como correto. A gente só pode trabalhar com certezas. Então esse item, por ele afirmar algo que não é possível ter certeza, ele se enquadraria como uma assertiva, uma afirmativa falsa. A segunda afirmativa diz: a poluição visual está muito presente tanto nos grandes centros urbanos quanto nas pequenas cidades. Então, se a gente for procurar no texto, a gente vai ver
no segundo parágrafo, que está escrito assim: a poluição visual, que atua junto com a poluição luminosa, está muito presente nos grandes centros urbanos por conta da... Ou seja, ele só fala dos grandes centros urbanos. Tá? Então, a gente não pode afirmar que está muito presente tanto nos centros urbanos, nos grandes centros urbanos, como também nas pequenas cidades. Ou seja, é uma afirmativa que vai na mesma linha de pensamento da primeira, ou seja, afirma algo que não é possível provar com o texto. Então, essa afirmativa também se enquadra como falsa. A terceira afirmativa diz: o impacto da poluição visual provocada em épocas de eleições com a distribuição dos santinhos é irrelevante. Vamos ver aqui no texto. No último parágrafo, é possível ler aqui, exatamente nesse trecho. Além do estresse e do incômodo gerado pela propaganda eleitoral, o peso ambiental da distribuição de panfletos com o número dos candidatos, o famoso santinho, é imenso. Ou seja, o texto afirma algo contrário ao que a afirmativa diz. Ou seja, a afirmativa está errada. Ela está se contradizendo. Falso também. Eu queria agora abrir um parêntese e dizer que essa questão ela caiu como uma luva para que eu possa explicar para vocês quais são os dois tipos de erro mais clássicos em questões de interpretação de texto como essa. O primeiro tipo de erro é a extrapolação. Que consiste, como o próprio nome diz, em você deduzir, né, ou concluir algo que o texto não permite. Tá? E o segundo tipo de erro, bem comum, é o que ocorreu aqui no terceiro item, tá? Que é justamente a contradição. Então, como o próprio nome diz, é dizer o que o texto não disse, ou dizer exatamente o contrário do que o texto disse. Tá? E como exemplos do primeiro erro, nós temos a primeira e a segunda assertivas, ou seja, elas extrapolaram o que o texto trazia como informação. Ok? Então, resposta. Item A. As três afirmativas elas são falsas. Então, se você gostou, deixa o teu curtir, compartilha com os teus amigos que vão tentar processo seletivo, que vão tentar concursos públicos, para que eles também não errem questões como essas. Um grande abraço e até a próxima.